pessoal, tudo bem? Sou aqui Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo as principais notícias políticas do dia para você e a melhor análise sem censura para todos que acompanham a BR TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E a quinta-feira já amanheceu com Polícia Federal nas ruas, mais um desdobramento da Operação Lava Jato e que está deixando a turma do PMDB temendo e tremendo. E a repercussão de uma pesquisa pra lá de estranha que foi divulgada essa semana e que mostra que Lula seria o principal concorrente, o principal candidato às eleições de 2018. Será? E por que esses números? Eu analiso com você a partir de agora. Quinta-feira começou com a operação da Força Tarefa da Lava Jato, Polícia Federal nas ruas e o Leviatã, a espreita da família de Edson Lobão e também da turma ligada a Jader Barbalho no Pará. É tudo farinha do PMDB, tá, gente? É tudo gente envolvida aí com o PMDB, mas num esquema sempre harmônico de corrupção com o PT. Então, eu vou explicar o que aconteceu. O ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, que assumiu a cadeira de Teori Zavascki, morto recentemente em um acidente aéreo, autorizou essa operação envolvendo a construção da usina Belo Monte. Lembra-se disso? Quer dizer, Belo Monte já foi aí manchete envolvendo corrupção em praticamente todos os jornais do Brasil e do mundo, né? E o ministro Edson Fachin já estava nesse processo de investigação lá no STF e assumindo, né, os casos aí todos da Lava Jato, deu andamento às investigações e autorizou essa operação de busca e apreensão no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e também no Pará. Quem são os dois grandes alvos dessa operação? Um cidadão chamado Márcio Lobão, que é ninguém mais, ninguém menos do que o filho de Edson Lobão, que é senador do PMDB e que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, a principal comissão do Senado, né? Edson Lobão foi ministro de Dilma Rousseff, de Minas e Energia, justamente o ministério que anda junto com a Petrobras, que foi saqueada durante o Petrolão, criado pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, junto com o Márcio Lobão, quem mais está nesse pacote? Um ex-senador, também do PMDB, chamado Luiz Otávio. Quem é ele? É um apadrinhado, um afiliado político de Jader Barbalho, que é ninguém mais, ninguém menos do que uma espécie de coronel no Pará. Ele manda e desmanda na política, nos meios de comunicação, é dono de TV, rádio, jornal. Quer dizer, as garras de Barbalho estão entranhadas na região norte do Brasil, especificamente aí no Pará. Pois muito bem, os dois são alvos aí dessa busca e apreensão, dessas operações, tanto casa quanto o escritório, enfim, a Polícia Federal foi levantar documentos, computadores e tudo que possa trazer mais provas àquilo que a Lava Jato já sabe, é que os dois dividiram propina. Quem foi que pediu essa propina? Essa informação é interessante. Quem pediu essa propina foi uma figura chamada Antônio Palocci, que para você que acompanha o noticiário no Brasil dispensa apresentações, né? Antônio Palocci é o grande homem forte de Lula, também trabalhou aí nas maracutaias com o governo Dilma. Então Palocci foi lá para os executivos da Andrade Gutierrez, essas informações apareceram numa delação da Andrade Gutierrez. Palocci foi lá para os executivos e disse o seguinte: tem que voltar 1% de propina, né? As propinas sempre milionárias, porque eu estou falando de obras de bilhões, tá? De bilhões, não estou falando de obra de milhão, é de bilhão. 1% volta e esse dinheiro é dividido entre o PT e o PMDB. Quem vai pegar a parte que cabe ao PMDB? Palocci disse: Edson Lobão. Edson Lobão, lembre-se, Edson Lobão, que foi ligado ao governo Dilma, toda a história que eu já contei para você. Muito bem, Edson Lobão, digamos que passou de pai para filho essa incumbência e mandou que o filho, Márcio Lobão, fosse o intermediador do negócio e que recebesse a propina no Rio de Janeiro. A Polícia Federal descobriu tudo, a Lava Jato descobriu tudo, né? E por conta disso, o Márcio Lobão está encrencado nessa operação, é citado nessa operação. Ele que tem hábitos muito refinados aqui no Brasil, gosta de vinhos caríssimos, caviar, champanhe francês, champanhe só pode ser francês, né? Champanhe da melhor qualidade, aquela coisa toda. E, em geral, né, os políticos aqui no Brasil, vocês bem sabem, gostam muito de ostentar esse tipo de delicadeza, né? Ostentar esse tipo de consumo, mas sempre pago com dinheiro público, né? E é aí que mora
o perigo e é aí que pode dar cadeia. Pois muito bem, por enquanto o Edson Lobão não está diretamente nesse pacote, mas ele é investigado, até porque, como eu disse para você, foi ele, né, que mandou o filho fazer aí as negociações, né, com esse pessoal da empreiteira Andrade Gutierrez. Também nessa investigação da Belo Monte são citados o Jucá, investigado, o Renan Calheiros e o Valdir Raupp, né? E claro que isso está deixando a turma do PMDB e também do PT, né, com azia e má digestão hoje, porque é o assunto do dia aqui no Brasil. Também há uma repercussão de uma pesquisa para lá de estranha, que foi publicada ontem pela CNT, veja, a CNT é a Confederação Nacional dos Transportes. O que tem a CNT a ver com pesquisa eleitoral? Nada, absolutamente nada. Mas ela, com frequência, né, financia tais pesquisas eleitorais e a pesquisa divulgada ontem mostra que Lula é o todo favorito, o todo poderoso, que venceria a eleição se a eleição fosse hoje, que apesar de mais da metade da população estar indecisa, a parte que respondeu, 16%, disseram que votavam em Lula, aquela coisa toda. Em segundo lugar vem Jair Bolsonaro, que algumas pessoas comparam como o fenômeno Trump, né, aqui no Brasil. Bolsonaro seria esse braço, né, esse fenômeno, poderia ser esse fenômeno Trump aqui no Brasil. Bom, noves fora, o que chama a atenção é que a pesquisa foi feita enquanto Marisa Letícia estava doente, no hospital, divulgada logo depois da morte de Marisa Letícia, no momento em que, querendo ou não, há uma certa comoção popular, porque o brasileiro, ele se ressente muito desse tipo de situação. Então, mesmo Lula, sendo canalha que tendo feito um discurso em cima do caixão, um discurso político em cima do caixão da mulher, feito uma live do velório, do enterro de Marisa Letícia, né, mesmo com tudo isso, a parte da população brasileira ainda amolece o coração para esse tipo de jogada, que foi o que Lula fez e só ele seria capaz de fazer uma jogada tão sórdida, né, como essa. De fato, funcionou, na sequência já veio a pesquisa e Lula foi o mais citado nessas pesquisas, aquela coisa toda, né? Agora, eles estão fazendo o maior barulho, né? Dizendo que Lula vem aí em 2018, mas como eu tenho dito nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, Lula não é candidato a presidente. Lula é candidato a presidiário. A Lava Jato, que chegou no Lobão Pai e no Lobão Filho, vai chegar no Lula. A Lava Jato, que chegou nos ministros, que chegou em Eduardo Cunha, também vai chegar no Lula, né? Lula, repito, não é candidato a presidente, mas sim a presidiário. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se fala na semana que vem aqui na BRTV Boston. Tchau. Olá, meu nome é Ana Carolina, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Fique ligado na BRTV, o novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Um beijo.